Vamos lá, gente. A gente viu a parte de integrais indefinidas e uma parte mais fácil. Estou entrando agora com a integração por substituição. Eu coloquei uma tela inicial para a gente ganhar um tempo. Eu tenho a integral de uma composta g de f de x vezes a derivada de f de x dx. Para resolver através da substituição. Então vou chamar de u a função f de x, tá certo? Então a derivada de u vai ser a derivada de f de x, ou derivada de u sobre a derivada de x é igual a derivada de f de u. Resumindo tudo que não deu para entender ali, a integral de uma função g de f de x, derivada de f de x dx, é a mesma coisa que g de u du mais c. C é o que a gente coloca sempre como um complemento da derivada, ou da integral. Eu coloquei aqui como primeiro exemplo a integral de 1 sobre n mais x. Como a gente vai fazer ela por substituição, eu vou dizer que u é igual a n mais x, tá certo? Isso é o valor de u que eu estou atribuindo. Então, se eu vier para cá calcular a derivada de u vai ser igual a 1, tá certo? Porque n vai ser uma constante e a derivada de x é igual a 1. Então, eu vou ter o quê? d de u sobre d de x igual a 1. Isso quer dizer que d de u é igual a d de x. Tá certo? Vamos fazer o que agora? Vamos fazer a substituição. Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho a integral de 1 sobre n mais x, é a mesma coisa que a integral de 1 sobre u d de u. Tá certo? Eu chamei u de n mais x, então eu vou ter 1 sobre u d de u. Quando você vai lá na tabela de suas derivadas, ou de suas integrais, 1 sobre u é a mesma coisa que neperiano de u. Então isso é a mesma coisa que neperiano de u mais c. Tá certo? Então isso quer dizer que se eu chamei u de n mais x, essa integral vai ser neperiano de n mais x mais c. Só isso aqui. Essa é a integração por substituição. Vamos ver um outro exemplo? Pegou a tela aqui inicial, vou apagar, certo? Vamos para um exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho integral de raiz de x2 menos 1, tá certo? Vezes 2x dx. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos separar u e a integral de u. Então eu vou dizer que u é igual a x2 menos 1. Então a integral de u vai ser o quê? Vai ser igual a 2x, tá certo? A integral não, a derivada. Derivada da constante é 0, derivada de x2, 2x. Ok? Então nós vamos ter o quê? Que essa integral aqui vai ser igual à integral da raiz de u du. Certo? Quem é u? Eu disse que u era igual a x ao quadrado menos 1. Como eu tenho ali raiz de u, é a mesma coisa que a integral de u elevado a 1 meio d de u. Tá certo? Eu só fiz 1 sobre 2, u elevado a 1 meio d de u. Como eu estou calculando a integral, o que é que a gente faz? U elevado a 1 meio, a integral vai ser u elevado a 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1 d de u.
nós vamos ter agora? Se eu tirar o mínimo aqui, eu vou ter o quê? U elevado a 3 meios sobre 3 meios. Certo? Isso quer dizer o quê? Divisão de fração, inverso da segunda, 3 meios vai ficar 2 terços, vezes U elevado a 3 meios, que vai ser igual a quê? A 2 terços. U elevado a 3 meios vai ficar raiz quadrada de U elevado a terceira. Tá certo? Como eu chamei o quê? Eu disse que U era x2 menos 1. Então eu vou ficar com 2 terços raiz de x2 menos 1 elevado à terceira, tá certo? Elevado à terceira, mais c. Essa é a integral que eu procuro, por substituição. Vamos ver mais um exemplo? Vamos para o exemplo 3. No exemplo 3, eu tenho integral de e elevado à tangente de x vezes secante ao quadrado de x dx. Vamos separar. Ó. Eu vou dizer que u é igual a tangente de x. Quem é a derivada de u? A derivada da tangente é a secante ao quadrado de x. Veja que sempre, como a gente tem uma função composta, a derivada de uma é a outra. Tá vendo? A derivada da tangente, como eu chamei u de tangente de x, a derivada da tangente é a secante. Então vamos substituir agora. Ó. Se eu tenho e elevado a tangente de x, eu vou ter integral de e elevado a u du. Certo? Derivada de u, secante ao quadrado de x. Eu vou ficar então com o quê? Derivada de e elevado a u, você vai lá na tabela, vai ser e elevado a u mais c. Que eu chamei de u? Tangente de x. Então, e elevado a tangente de x mais c, essa é a derivada que eu procuro. É a integral que eu procuro. Vamos para mais um? Exemplo 4. Vou apagar o 2. No exemplo 4, eu tenho integral, exemplo 4, integral do cosseno do neperiano de x vezes 1 sobre x dx, tá certo? Então, o que é que interessa a gente aqui? Separar quem é u e quem vai ser a derivada de u. Eu vou chamar de u o neperiano de x. Qual é a derivada do neperiano de x? 1 sobre x. Então nós vamos ficar com o quê? Integral do cosseno de u du. Tá certo? A integral do cosseno de u du. Du é a derivada de u. Então vamos substituir. Quem é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é o seno. Então eu vou ficar com seno de u mais c. Quem eu chamei de u? Neperiano de x. Então eu vou ficar com seno neperiano de x mais c. Essa é a integral que eu estou calculando. Por substituição. Mais um exemplo. Exemplo 5. Apagando aqui. O que é que nós temos no exemplo 5? Vou colocar aqui integral do seno à quarta de x vezes o cosseno de x dx. Então vamos separar quem é u e quem é a derivada de u. Eu vou dizer que u é o seno de x. A derivada do seno é o cosseno. Certo? A derivada do seno é o cosseno.
Então nós vamos ficar com o quê? Integral de seno a quarta de x. Tá certo? Ou, como eu disse que u era o seno de x, então vamos apagar aqui, eu vou colocar u elevado à quarta du. Tá certo? U elevado à quarta. A integral disso vai ser u elevado à quinta sobre 1 mais 4 mais c, que vai ser igual a 1 à quinta sobre 5 mais c. Só que eu disse que u era seno de x, então eu vou ficar com o seno de 5x sobre 5 mais c. Essa é a integral que eu procuro. Ok? Mais um exemplo, exemplo 6. Vamos para o exemplo 6. No exemplo 6, ele diz que calcular a integral da tangente de x vezes a secante ao quadrado de x, dx. Olha, se eu disser que u é tangente de x, a derivada de u vai ser secante ao quadrado de x, tá certo? Então vai ficar o quê? Integral da tangente de x secante ao quadrado de x vai ser a integral de u du. Tá certo? Que é a integral de u? Vai ficar o quê? U ao quadrado sobre 2 mais c. Só que eu chamei u tangente de x, então eu vou ficar com a integral disso aqui vai ser tangente ao quadrado de x sobre 2 mais c. Essa é a integração por substituição. Não é complicado. Você veja que sempre que eu separo, eu chamo um termo de u, a derivada de u sempre é o segundo termo, é uma função composta. Fiz o 6, vamos para o exemplo 7. No exemplo 7, nós vamos ter aqui integral, exemplo 7, integral do cosseno de 7x dx, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar u de 7x, a derivada de u vai ser igual a 7, porque a derivada de x é 1, então u é igual a 7. Então eu vou dizer o quê? Que a derivada de u é igual a 7 vezes a derivada de x. Tá certo? Então isso quer dizer que o quê? Que dx é 1 sobre 7 du. Então nós vamos ficar com 1 sobre 7 integral de cosseno de 7x dx, du, certo? Como eu disse ali que u era igual a 7x, eu vou ficar com 1/7 cosseno integral do cosseno de u du. Quem é u? Quem foi que eu chamei de u? Eu chamei u 7x. Como eu quero a integral do cosseno é o seno. Então eu vou ficar com 1 sobre 7 seno de u mais c. Quem é u? U não é 7x? Então eu vou ficar com seno de 7x sobre 7 mais c. Essa é a integral que eu procuro. Vamos ver mais um exemplo. Exemplo 8, vou apagar aqui. Então no exemplo 8 eu vou ter o quê? Eu quero calcular a integral
de x à terceira menos 1 elevado à quarta, vezes x2 dx. Tá certo? Então, vamos fazer o quê? Chamar u de x à terceira menos 1. E a derivada de u vai ser 3x ao quadrado. Então, a derivada de u, 3x ao quadrado dx. Tá certo? Se eu fizer dx, vai ficar o quê? du sobre 3. Então, eu vou ficar com o quê? 1/3 integral de x à terceira menos 1 à quarta, vezes 3x ao quadrado, du, tá certo? X à terceira, que é a mesma coisa de u, como eu chamei, x à terceira menos 1, u elevado à quarta, du. Esse u elevado à quarta vai ficar o quê? 1/3 vezes u à quinta sobre 5. Tá lembrado, né? 4 mais 1 sobre 4 mais 1. Ok? Então, no final, isso aqui vai ser igual a quê? A u elevado à quinta sobre 15 mais c. Tá ali, mais c. Quem é u? U não é x à terceira menos 1? Tá certo? Então, eu vou ficar com o quê? X à terceira menos 1 elevado à quinta sobre 15 mais c. Parei aqui minha integral e resolvi a questão, também a questão fácil. Olha, eu resolvi esses 8 exemplos, tá certo? E estou mandando aí para vocês mais 10 exemplos, tá aqui, ó. Certo? Vou tirar a foto, vou mandar para vocês. E também as questões das derivadas indefinidas, que eu não lembro se eu mandei. Se eu não mandei, vocês calculam. Tá certo? E fica faltando agora a gente ver a parte de integrais definidas. Ok? Então vejam, isso aí é muito importante para vocês. Muito importante.